Você pode até estar dentro da igreja, guardar o sábado, devolver o dízimo, estudar a Bíblia, mas infelizmente pode estar vivendo como um legalista dentro da igreja. O legalismo foi o que destruiu a vida dos fariseus e pode estar destruindo a vida de muitos cristãos hoje, dentro da igreja e até mesmo aqui na internet. Acompanhe esse vídeo aqui, fica até o final. Porque o demônio do legalismo, ele costuma assombrar os corredores da nossa igreja. E ele é cruel. E eu sei que a maioria de nós, cristãos conservadores, preocupados com os princípios da palavra do Senhor, e é importante que os cristãos vivam com essa finalidade, com essa preocupação, só que tão perigoso quanto o liberalismo também o é, o legalismo. O legalismo mata igrejas. O legalismo destrói a vida de pessoas. Eu vivi essa desgraça na minha vida durante 10 anos, a ponto da minha esposa, nem que fosse uma calça decente, ela não podia usar. Era só saia ou vestido. Televisão dentro de casa, de hipótese nenhuma. Comer um queijo pra mim, na minha visão, de vez em quando, era como se eu estivesse adulterando, porque eu me relacionava com a mensagem de saúde de uma forma extremista e legalista. Cuidado, porque o legalismo nada mais é do que você pegar aquilo que Deus te deu para ser uma bênção na sua vida, só que você toma aquilo que deveria ser uma bênção e vive de forma tão pesada, a ponto de fazer aquilo que deveria ser uma bênção, uma maldição na sua vida e na vida de outras pessoas. Porque Jesus disse que os legalistas não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem também. Cuidado, porque o demônio... Amigos, olha só, eu rasguei um papel representando o evangelho. Está aqui. Tem muitos que, por causa do legalismo, está rasgando o evangelho da sua mente, do seu coração. Tem pessoas que estão dentro da igreja, estuda a Bíblia, faz visitação, dá estudo da Bíblia, devolve o dízimo, guarda o sábado, mas ainda vive como um legalista. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, enfim. Existem algumas pessoas legalistas que fica aí falando mal da igreja, da liderança, enfim. Essas pessoas são legalistas e mal sabem elas que estão mais perdidas do que cego no tiroteio. São pessoas que se consideram santas e os demais são incriminados. Então essas pessoas, eu lhe digo sem medo de errar, estão mais perdidas do que salvas. A porcentagem aí para se salvar é muito pouca. Tem delas que estão pegando o trono de Cristo, tira Cristo do trono e elas mesmas sentam e começam a julgar a igreja. Que a igreja está errada, que a igreja deve fazer isso, que a igreja deve fazer aquilo. Nada contra os conservadores, tá bom, gente? Eu também sou um conservador e isso é bom, ter zelo pela palavra de Deus. Viver a santidade é uma coisa, ser legalista é outra. Eu vou te mostrar aqui um exemplo do que é viver na santidade. Ser uma pessoa humilde. Olha o que Calu, ela vai falar neste momento aqui. Perceba a diferença de um legalista e quem de fato vive o evangelho ou como deveríamos viver o evangelho. Presta atenção. Mas o fruto do Espírito é, a partir do momento que o Espírito Santo começa a transformar a sua vida, essas características começam a surgir, começam a brotar dentro de você. Então, olha que coisa interessante, você tem duas decisões. Ou você vai ser a pessoa que é guiada pelos seus próprios desejos, ou você vai ser a pessoa que é guiada pelo Espírito. Agora, quem é guiado pelo Espírito, o texto diz, jamais satisfará as vontades da carne. Calu, eu quero ser controlada pelo Espírito, o que eu faço? Se torne íntimo de Jesus. Quanto mais íntimo de Jesus, quanto mais você conhece Jesus, quanto mais o Espírito tem poder sobre a sua vida, mais o fruto cresce. Isso é um processo, não é do dia pra noite. Você vai se tornando manso, você vai aprendendo a ser alegre, você vai aprendendo a amar. Fruto, ele demora pra crescer às vezes, mas ele vai crescer. Se a semente foi plantada, o fruto vai crescer. Quanto mais você se envolver com aquele que faz crescer, mais rápido ele cresce. O fruto do Espírito é isso. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais ele te transforma. Os que vivem de acordo com o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Para onde você está se inclinando? Se você é o tipo de pessoa que só faz aquilo que você deseja,
você só faz o que sua carne quer. Ter desejos é humano, mas negar esses desejos é ser cristão. Você se controla e você se aproxima daquele que tá plantando aquele fruto. Mas sempre vai existir a guerra, sempre vai existir a guerra do espírito e a carne. Não esquece disso, você tá lutando numa guerra. Nós temos 3 inimigos. O primeiro inimigo é o diabo. O segundo é o mundo e as coisas que existem no mundo. Terceiro, somos nós mesmos. Só Jesus que podia transformar as pedras em pães. Só Jesus que podia se jogar lá de cima ou não. Só Jesus que podia decidir se ia se curvar ou não. O diabo não foi lá e passou uma tranquinha em Jesus e falou: se curva aí e me adora. Não. O diabo, ele vai tentar. O mundo, ele vai nos oferecer. Mas só nós temos o poder de escolha de fazer ou não. Paulo fala: miserável homem quem sou. Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Quem poderá me livrar desse corpo que só quer pecar? Quem poderá me livrar desse corpo que quer comer o fruto proibido? Quem poderá me livrar desse corpo que tá doido pra cair? Tá doido pra fazer uma besteira? Você quer que o fruto permaneça em você? Leia a Bíblia. Ame a Bíblia. Estuda a Bíblia. Corra atrás de aprender, de conhecer. É isso que vocês estão fazendo. Afinal de tudo, não vai importar o dom que você tem. Não vai importar o que você fez. Mas vai importar o quanto de Jesus você conheceu. Não adianta você fazer tudo por Jesus se você não tem intimidade com Ele. O Espírito Santo em nós, Ele não só nos salva, Ele não só nos habita, Ele não só nos capacita, Ele nos transforma. Mas para cada coisa errada que você já fez, para cada mal que você já causou, existe um fruto que Jesus quer que cresça em você. Você quer que esse fruto cresça? Então seja íntimo de Jesus. Mas o fruto... Interessante que o legalismo, ele destrói a mente das pessoas e faz entender que a pessoa está vivendo sobre santidade e não está. Está mais perdida que cego no tiroteio. Você percebeu a diferença de um legalista? O legalista é aquele extremista, né? E não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que a igreja está errando, que a igreja tem que fazer isso, que a igreja tem que fazer aquilo. Agora perceba a diferença de uma pessoa que tem a presença de Deus. Uma pessoa que tem a presença de Deus jamais vai expor igreja, jamais vai expor a vida do irmão, jamais vai expor a vida do pastor, jamais vai expor a vida de quem quer que seja. Jamais vai fazer isso, porque a pessoa vive sobre a santidade de Deus. Não é nosso dever expor, não é nosso dever julgar, não é nosso dever condenar, não é o nosso dever viver como um legalista. Pessoas que são legalistas acabam rasgando o evangelho de Cristo. E pessoas que são liberalistas também. 2 pontos, que nem disse aí Jefferson Araújo, e fica aterrorizando as pessoas. O legalismo e o liberalismo. Eles ficam nos corredores assustando as pessoas. E o que é interessante é que esses miseráveis aí, eles conseguem entrar na mente das pessoas fracas e não se aproximam de Cristo. Essas pessoas aí, infelizmente, vivem o legalismo. Você sabe de quem eu estou falando aqui na internet. Eu não vou citar nomes. Eu não vou citar nomes porque senão dá problema, não é verdade? Então, olha que interessante. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um momento, rapidinho, que é interessante. Agora eu quero ver de você. Legalismo e santidade. Tem diferença? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Tem pessoas que estão vivendo o legalismo como se fosse santidade. E não é. Vamos lá. Olha só que interessante aqui, esse momento que eu quero compartilhar com vocês aqui. Veja que vivemos em um tempo em que 2 extremos ameaçam a igreja de Cristo. Hoje, foi o que aconteceu com os fariseus. Destruiu a vida dos fariseus. E está destruindo a vida de muitos cristãos hoje. De um lado está o liberalismo, que afirma que a obediência não importa. Do outro está o legalismo, que ensina que a aceitação diante de Deus depende do desempenho humano. Percebeu? Agora veja que nenhum desses extremos representa o Evangelho. A mensagem bíblica é clara. Somos salvos exclusivamente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E essa graça produz uma vida de obediência. Obediência. Temos que pensar antes de falar, antes de agir. Entendeu? Captou aí? Você concorda comigo? Comenta aqui, eu concordo com o irmão. Eu concordo. E, infelizmente, o legalismo continua sendo um dos maiores perigos espirituais para qualquer cristão hoje. E sempre foi no passado. Ele faz com que a pessoa confie mais em suas obras do que na justiça de Cristo.
O que é legalismo? Vamos lá. Legalismo não significa obedecer aos mandamentos. A Bíblia nunca condena a obediência. O legalismo acontece quando alguém acredita que suas obras lhe dão mérito diante de Deus ou quando cria regras humanas como medida de espiritualidade. Eu confesso para vocês que eu estou falando aqui com vocês aqui, está aparecendo toda hora um camarada aqui na minha mente e vive aqui na internet expondo a igreja. Meu Deus do céu, misericórdia. Eu até parei de seguir, eu seguia o canal dessa pessoa, só que eu parei de seguir. Porque você acaba sendo contaminado. Então não siga essas pessoas que ficam expondo a igreja. Não siga. Eu estou lhe falando do fundo do meu coração. Não siga essas pessoas, não vai valer a pena, não vale a pena. Tá bom? Então, se você segue essas pessoas que ficam aí expondo, de fato a igreja mudou, de fato a igreja... Você esqueceu que a igreja é composta por pessoas pecadoras? Você esqueceu que nós estamos vivendo o período profético da igreja de Laodiceia? E sabe qual foi o maior problema da igreja literal de Laodiceia? Foi trancar o seu coração para Cristo. Eles trancaram a sua mente para Cristo e Cristo dizia assim, eis que estou à porta e bato. Hoje, por exemplo, tem pessoas trancando a sua mente para Cristo ou para a igreja de Cristo por causa de pessoas legalistas que te fazem ver uma realidade que nós estamos vivendo profeticamente. Veja que a igreja de Cristo, ela vai passar por momentos difíceis, como vem passando, mas não siga esses extremistas que se dizem ser adventistas e no fundo, até o presente momento não são. Pode até mostrar, eu fui batizado no dia tal, pelo pastor tal, mas infelizmente não vive o evangelho como deveria viver. Cuidado com esses legalistas. Então veja que, deixa eu compartilhar um momento com vocês aqui, perdão, aqui. Então veja que o legalismo produz julgamento, né? Os legalistas normalmente medem a espiritualidade dos outros por padrões externos. Percebe? Você percebeu aí agora? Os legalistas normalmente medem a espiritualidade dos outros por padrões externos. Uma coisa é você ser conservador. Veja que o conservador espiritual, se ele percebe alguma coisa estranha, que está fugindo dos trilhos, ele fica de boa. E sabe qual é a atitude dele? Pastor, ancião, líder da igreja, isso aqui não está fugindo um pouco dos padrão, não? Eu, líder ou pastor, seja lá quem quer que seja, que esteja na direção, vai te mostrar o porquê que parece que aquilo está fugindo dos trilhos e não está. Ele vai te mostrar de forma humilde, de forma sincera, e ele vai entender, e se ele não aceitar, ele vai ficar na dele. Entendeu? A igreja, por exemplo, está passando por uma atualização de liderança. De que forma? As pessoas que são mais experientes, né, que estão lá na igreja há muito tempo, principalmente na liderança, estranha quando um jovem entra na liderança. Aí começa a dar conflitos, porque o jovem ele tem mais fôlego, tem mais resistência, mais criatividade, e o que é mais conservador, ele acaba entendendo que está afrontando, né, a forma que ele já vinha ali há muito tempo e não está. Tá bom, gente? Não está. Então tenha grande cuidado, deixa o jovem trabalhar. Você que é espiritual, você que é conservador, ajude a liderança jovem para que ela possa seguir e avançar na pregação do evangelho. Então, aqui, por exemplo, Mateus 7, versículos do 1 ao 5, né? Vou só resumir aqui, diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Devemos discernir o erro, mas nunca assumir o lugar de Deus como juiz do coração das pessoas. O legalismo esquece a misericórdia. Jesus declarou, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7, versículos 6 e 8. A religião pode estar correta externamente e ainda assim o coração permanecer diante de Deus. O problema dos fariseus era viver a religiosidade e não a espiritualidade. O problema de muitos cristãos hoje é viver religiosidade ao invés de viver
a espiritualidade. Quer ver uma diferença? Os fariseus e o publicano. Ambos no templo, o publicano disse assim: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Enquanto os demais diziam assim: ó, ainda bem que eu não sou igual a esse daqui. Ainda bem que eu não sou desse aqui. Gente, eu tenho 15 anos aqui, por exemplo, e estou caminhando com Cristo. Hoje sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia há um pouco a mais de 15 anos. E olha que eu já recebi strike, viu? Para você ter uma ideia, eu já recebi strike de pastores ou da equipe de pastores aqui da internet. Mas nunca expus o pastor e também nunca citei nomes deles aqui. Porque eu sei as consequências que isso traz. Entendeu? Então tenha cuidado ao você pregar o evangelho ou seguir esses legalistas que até o presente momento são instrumentos do diabo. Nós estamos vivendo no período da igreja Laodiceia. E parece que esses que se dizem ser santinhos ou melhor que os outros aqui na internet, cuidado para que você não caia nas armadilhas deles. Tá bom? Quando nós somos legalistas, estamos rasgando o evangelho. Então que Deus ele te abençoe de forma especial a sua vida. E lembre-se, o legalismo continua sendo um perigo porque desvia nossos olhos de Cristo e os coloca em nós mesmos. Quando pensamos que somos aceitos por Deus porque fazemos muitas obras, perdemos de vista o Evangelho. Você conhece alguém aqui na internet que vive aí entregando literatura, que vive aí pregar o Evangelho? Cuidado com essas pessoas. Cuidado, cuidado. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Esses legalistas são ignorantes com as esposas, com os filhos, porque eles querem as coisas do jeito dele. Gera conflito com a família. Cuidado com essas pessoas. Tem deles que são bebedores de Coca-Cola. Entendeu? Eles condenam certas coisas, mas não olham para dentro de si. Tem desses legalistas aí, se brincar, tem até arma de fogo dentro de casa. Entendeu? Então, cuidado com esses legalistas. Amigos, que Deus ele te abençoe de forma especial. E que Cristo seja o centro da tua vida. Seja humilde para deixar Cristo conduzir a tua vida. Que Deus ele te abençoe e que o anjo do Senhor acampe aí ao seu redor.